feliz sábado para você, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria estarmos juntos. E neste momento, nós estamos inaugurando um novo trimestre. Um trimestre que vai nos trazer grandes novidades, temas relevantes, temas palpitantes. Nós iremos estudar nesse trimestre as 3 mensagens angélicas do Apocalipse. Vai ser uma grande viagem que nós iremos fazer, conhecendo o conteúdo grandioso e maravilhoso da Bíblia. Você já imaginou, você já pensou um grande exército perder para um pequeno exército? É assim que muitas vezes aconteceu na história do mundo. Você lembra da história que Alexandre Magno ele ganhou do poderoso exército de Dario da Pérsia? Pois é, você e eu, nós não devemos temer, porque nós estamos num mundo em que aparentemente nós somos a minoria, estamos lutando contra um grande exército. A terça parte dos anjos do céu que caíram aqui para essa terra para tentar destruir o homem depois de uma grande batalha no céu. Mas nós seremos vitoriosos, porque no grande conflito, eu e você, nós podemos contar com o nosso grande general. O nosso general é Cristo. Mas nós poderíamos e deveríamos voltar ao cenário do século XIX, um século de muitos desafios. Ano de 1844. Nietzsche, ele coloca e desafia a existência de Deus. Você já imaginou, né, enquanto o mundo já teve um momento de ser teocêntrico, a visão do mundo voltada para Deus, mas de forma evidentemente não muito positiva por tudo que fez a igreja durante esse período de perseguição? Meus queridos, Nietzsche agora desafia a existência de Deus. Deus não existe, apesar de Nietzsche vir de uma tradição religiosa, ano de 1844. Depois nós tivemos Charles Robert Darwin. Darwin também nega a criação de Deus. E ao negar a criação de Deus, ele diz que a partir da macroevolução e da seleção natural, o homem evoluiu. Mas nós tivemos também Karl Marx no mesmo contexto. Karl Marx, ele nega a existência também de Deus, mas, portanto, ele diz que o mundo seria conduzido ao socialismo e depois do socialismo ao comunismo científico. E isso seria o paraíso do ser humano aqui na Terra. Portanto, Nietzsche, Darwin e Marx, todos eles, nesse contexto, procuraram negar a Deus veementemente. Mas veio uma mensagem poderosa, uma mensagem das Sagradas Escrituras. Surgiu um movimento, o movimento da Igreja Adventista, que reafirma que Deus não está morto, Deus está vivo, que reafirma que Deus é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Mas também, essa mensagem que surgiu nesse mesmo contexto, nos diz que o paraíso não será aqui a terra, porque essa terra está contaminada com o pecado. E contrariando Darwin, diz que haverá um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Convido a você para que nesse trimestre nós possamos estudar essa mensagem que foi resgatada no século XIX e que nos traz poderosas lições para que possamos nos preparar para um novo tempo, para um novo momento. E hoje eu gostaria de convidar a você para, junto com o pastor Adenilton Tavares, coordenador do curso de Teologia da FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, doutor em Teologia, especialista em Apocalipse grego, ele vai nos trazer a reflexão: Satanás perde, Jesus vence. Essa é a primeira lição. Vem comigo e vamos juntos estudar essa lição maravilhosa e extraordinária. Em primeiro lugar, gostaria de dar a minha saudação aos amigos que estão nos acompanhando, né? É um prazer muito grande, Matusalém, estar aqui com você novamente, né? Eu acho que essa é a terceira vez que eu venho aqui. Terceira vez, é. É a terceira vez. Então, estou muito feliz, né? E é sempre um prazer poder alcançar, né, esse nosso povo daí, não somente aí na Paraíba, né? Mas em outros lugares do Brasil também que acompanham aí a recapitulação da lição com você. É muito bom estar aqui. E no texto inicial, o texto para memorizar, Apocalipse capítulo 12, verso 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pastor Adenilton, com base nesse texto, como é que nós poderíamos introduzir essa lição? Então, veja, a lição dessa semana está tratando
de um tema muito importante, que é a vitória de Cristo, né? Então, é muito bom a gente ler o livro do Apocalipse como se a gente estivesse lendo o último capítulo da história do mundo. Porque a Bíblia toda está contando, né, uma história, a história da salvação, a história da redenção. E quando nós chegamos ao livro do Apocalipse, então nós encontramos, por assim dizer, o último capítulo da história do mundo. E é muito bom saber que quando nós olhamos para o último capítulo, o final é feliz, né? Satanás perde, o mal perde e o bem vence, o amor vence, Jesus vence. Então, eu acho que a melhor maneira de a gente introduzir o assunto da lição dessa semana é mostrar que a Bíblia aponta para um final feliz. Não importa quão grande seja o sofrimento nosso aqui no mundo. E é possível que muitas pessoas que estejam nos ouvindo agora estejam passando por um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de luta, mas é muito bom saber que no final Deus vence, Jesus vence e nós venceremos com ele. Estamos no meio de um conflito espiritual, um conflito que se arrasta por séculos, mas o livro de Apocalipse mostra claramente que o conflito vai terminar e Deus vai nos dar a vitória por meio de Cristo, né? Então, Satanás perde e Jesus vence, e a vitória dele é a nossa vitória. Exatamente, pastor. E nós entramos no primeiro ponto da lição, que é exatamente ali em Apocalipse, capítulo 12, né, a batalha no céu. E fala ali, a partir do versículo 7 até o versículo 9, de uma grande batalha. Essa batalha, qual o significado dessa batalha e o que significa o livre-arbítrio, pastor, que é colocado aqui nesse texto e é contextualizado na lição. Veja, Apocalipse capítulo 12, verso 7, eu diria que esse aqui é um dos textos mais curiosos da Bíblia. E eu vou explicar por quê. Se alguém chegasse para você e perguntasse o seguinte: qual é o lugar menos provável para acontecer uma guerra? Né? Olha, veja a pergunta: qual é o lugar menos provável para acontecer uma guerra? Qualquer pessoa responderia que o lugar menos provável para acontecer uma guerra é o céu. Não é? É o céu. Então, como é que a gente pode pensar em uma guerra num lugar perfeito como o céu? Mas o livro do Apocalipse garante que houve guerra no céu. E isso é importante, e linkando com a questão que a lição coloca, a questão do livre-arbítrio, isso é importante para a gente perceber que Deus não criou pessoas como se fossem máquinas. Deus criou pessoas com poder de decisão. Não é? Então, amor só pode existir onde existe liberdade. Então, Deus não quer que ninguém no universo o sirva por medo ou porque foi programado para servir. Então, Deus quer que os seus filhos o sirvam por amor. E só pode existir amor onde existe liberdade. E só pode haver liberdade onde existe livre-arbítrio. Ou seja, as pessoas têm que ter o poder de escolha. Então, esse texto mostra para a gente claramente que livre-arbítrio existe, que Deus respeita as decisões de seus filhos, se a pessoa quer servi-lo ou não, se quer adorá-lo ou não. Mas existe algo muito importante aqui nesse texto que a gente precisa comentar, que é a questão do conflito espiritual, do conflito cósmico entre Cristo e Satanás. E eu queria chamar a atenção dos amigos que nos acompanham. Veja, o verso 7 diz assim: houve peleja, houve guerra no céu. E esse aqui é um ponto interessante, porque quando você vai para o verso 17, a palavra peleja aparece novamente. Né? No verso 17 do capítulo 12, nós lemos assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar. Então, o dragão está pelejando contra a mulher. No verso 4 do capítulo 13, o capítulo seguinte, nós vemos a ideia de peleja novamente. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar. No verso 7 do capítulo 13, a ideia de peleja vai aparecer mais uma vez. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então veja que o Apocalipse fica o tempo todo repetindo a ideia de guerra, de conflito, né, de peleja. Quando nós chegamos ao capítulo 16, o verso 14, nós temos ali o contexto da sexta praga, e a ideia de peleja aparece novamente, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja
do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí vamos para o capítulo 19, e o verso 19, aí vem a ideia de peleja outra vez. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E por fim, e eu chamo muito a atenção dos amigos que estão nos acompanhando, no capítulo 20 de Apocalipse, o verso 8, é a última vez no Apocalipse, e por consequência, é a última vez na Bíblia em que a palavra peleja aparece, que a palavra guerra aparece. Lá no verso 8 diz assim, do capítulo 20, e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. Isso aqui é o contexto pós-milênio. E a pergunta que a gente faz é a seguinte, por que essa é a última vez que a palavra peleja aparece na Bíblia? É porque no verso 10 do capítulo 20 vai falar sobre a destruição de Satanás. Ou seja, Satanás luta até o fim. Ele só para de pelejar, ele só para de fazer guerra quando ele é finalmente destruído, né? Então veja, Satanás usa o seu livre-arbítrio o tempo inteiro para se rebelar contra Deus. Deus respeita o livre-arbítrio. Agora veja, nós temos liberdade para escolher, né? Deus nos dá liberdade para escolher, mas nós não temos liberdade para escolher as consequências das nossas escolhas. Então, Satanás teve liberdade para escolher se rebelar contra Deus, mas ele não tem liberdade para não arcar com as consequências de suas escolhas. Ele vai arcar com as consequências de suas escolhas, e isso acontece com cada pessoa neste mundo. É por isso que nós precisamos ter muita responsabilidade no grande conflito quanto ao uso do nosso livre-arbítrio. Exato, pastor. Aí, então, o próximo tópico da lição fala sobre o ataque satânico. Aí tem alguns símbolos que nós encontramos no capítulo 12, tem o dragão, tem a mulher, tem o filho do homem e o cetro de ferro. Quem é o dragão? É um dinossauro bem gigante que bota fogo pela boca e sai destruindo as pessoas. A mulher, quem é essa mulher? Algumas tradições religiosas que colocam como sendo a Virgem Maria, né? O filho do homem, quem é o filho do homem? Aqui, e esse cetro de ferro, o que é que significa? Excelente. Dragão. Excelente. Todos esses símbolos estão no capítulo 12, né? Embora a lição não peça para a gente ler os versos 1 a 3 do capítulo 12, eu acho que esses versos são importantes para entender os símbolos. Veja, no capítulo 12, no verso 1, João diz que viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Isso é o verso 1. E aí, basicamente, ele repete essas palavras no verso 3 do capítulo 12. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Então, veja, no verso 1, viu-se um sinal no céu, a mulher. No verso 3, viu-se outro sinal no céu, o dragão. Então, isso mostra que o dragão e a mulher estão em conflito aberto, né? E aí, quando nós chegamos ao verso 9 do capítulo 12, João explica para nós quem é esse dragão, né? Veja, ele diz no verso 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Então, quando João classifica o dragão como antiga serpente, só existe uma forma de a gente entender esse dragão. Nós precisamos voltar toda a Bíblia até Gênesis 3, que é a primeira vez na Bíblia em que aparece a serpente, né? Veja, os capítulos 1 e 2 de Gênesis mostram o mundo perfeito. Deus criou o mundo e o mundo era perfeito. Em Gênesis 3, o primeiro personagem que aparece ali é a serpente. E quando a serpente entra em cena, a serpente muda a trajetória, né, da história. Então você tinha um mundo perfeito, agora você não tem mais um mundo perfeito. Você tinha um mundo sem pecado, agora o mundo tem pecado. Curiosamente, a primeira pessoa que nasce nesse mundo, que é Caim, veja, Adão foi feito ali, Deus fez ali o boneco de barro, soprou nas narinas. Eva, Deus fez uma cirurgia em Adão, não é, para poder formar a mulher. Caim é a primeira pessoa que nasce nesse mundo, é gerada nesse mundo e nasce nesse mundo. E essa primeira pessoa que nasce no mundo é um assassino, porque Caim é um assassino. Então, veja, quando a serpente entra em cena, tudo muda para pior. E aí João está dizendo aqui, em Apocalipse 12, verso 9, que esse grande dragão é aquela antiga serpente
lá de Gênesis 3. E lá em Gênesis 3, Deus disse que iria criar uma inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, né? E esse conflito que aparece lá em Gênesis 3, ele está estampado aqui em Apocalipse 12. Então a gente tem que entender esse conflito de Apocalipse 12 com base no início do conflito lá em Gênesis 3. Então esse dragão aqui é a antiga serpente, né, que se chama Diabo e Satanás, então é o inimigo de Deus, né? Essa mulher, a gente precisa entender um detalhe muito importante, veja só. Aqui no verso 1 de Apocalipse 12, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Isso aqui é muito possivelmente uma referência aos filhos de Jacó, né? E ali nós temos a formação dos patriarcas. Ou seja, em outras palavras, essa mulher tem que ver com a igreja do Antigo Testamento. Então, não pode ser Maria, não é? Porque essa mulher tem que ver com a igreja do Antigo Testamento. Além disso, veja, quando nós vamos para o verso 6, o texto diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, que, na verdade, são dias-anos. Ao longo do trimestre, nós vamos voltar para esse tema, né, a ideia do princípio dia-ano. Então, essa mulher, ela foge para o deserto por um período de 1260 anos. Maria não viveu esse tempo todo. Então, não pode ser Maria. Então, na verdade, aqui nós temos a igreja do Novo Testamento. Então, essa mulher é a igreja. Tanto essa mulher aponta para a igreja do Antigo Testamento, que deu à luz ao Messias, porque o Messias, Cristo, vem da linhagem dessa mulher. Deus prometeu isso lá em Gênesis 3, verso 15, não é? Em Gênesis 3, verso 15, nós temos a primeira profecia messiânica da Bíblia, a primeira promessa da Bíblia de que Deus enviaria o libertador, não é? Então, o varão, que é mencionado no verso 4 e no verso 5, no verso 5 principalmente, mas no finalzinho do verso 4 também, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Dar à luz a quem? Ao filho varão, que é mencionado no verso 5. Ou seja, essa mulher, ela deu à luz ao Messias. Essa mulher é a igreja do Antigo Testamento, é a linhagem de Israel, não é? E aí, quando você chega ao verso 5, diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, é Cristo, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, recapitulando, o dragão, Apocalipse diz que é a antiga serpente, lá de Gênesis 3. Essa mulher é a igreja do Antigo Testamento, os patriarcas, a igreja que se forma ali né, Israel, né? Mas essa igreja dá à luz ao Messias, o Messias vem pela linhagem dessa mulher, não é? E agora essa mulher, ela foge para o deserto por um período de 1260 anos, ou seja, depois do nascimento do filho varão, depois do nascimento de Cristo. Portanto, essa mulher também é a igreja cristã. Ou seja, essa mulher é o povo de Deus, é a igreja de Deus. Então, o dragão é a antiga serpente, é Satanás, a mulher é a igreja, o filho varão é Cristo, e aí o último símbolo aqui no verso 4, no verso 5, quando fala do cetro de ferro, essa expressão cetro de ferro está vindo lá do Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo que nós chamamos de salmo de entronização. Era um salmo que era cantado no templo quando subia um novo rei ao trono. Então, a expressão cetro de ferro é uma expressão que aponta para alguém sendo investido de autoridade real. É um rei no início de sua prática de governar. Então, isso aqui é Cristo. Isso aqui é Cristo. Quando Cristo ressuscita e ele retorna para o céu, ele é entronizado no céu. E é tão tal que em Apocalipse capítulo 1, verso 5, Jesus é identificado como o soberano dos reis da terra. É como se João quisesse dizer o seguinte: olha, Satanás tomou o domínio deste mundo quando Adão e Eva caíram em pecado, mas agora Cristo, o último Adão, ele recupera esse domínio. Ele já governa.
Satanás não é mais o dominador deste mundo. Jesus já é o dominador deste mundo. Mas é claro, isso vai se consumar na segunda vinda. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia não diz que este mundo está sob o domínio ainda do diabo. Jesus já domina, Jesus já é rei. Ele foi entronizado no céu e agora ele precisa ser entronizado no coração de cada pessoa, né? Então, o cetro de ferro é um símbolo que aponta para a investidura de Cristo como rei no santuário celestial. Ele é rei sacerdote. Então, esses são os significados dos símbolos ali de Apocalipse 12. Maravilha. Pastor, e agora, na terça-feira, aceitando a vitória de Cristo, aí nos traz Apocalipse, capítulo 12, verso 10, que nos diz: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O cenário, o Senhor já mostrou: o dragão, Satanás, a mulher, a igreja, né, o Filho do Homem, Jesus Cristo, e o cetro de ferro, a autoridade da qual Cristo é outorgada a Cristo, essa autoridade. E como é que o ser humano, nesse contexto, né, de que há uma vitória, né, de vitória, né, como é que nós devemos encarar, né, esse cenário que está imposto a vitória de Cristo sobre o erro, sobre o mal? Que encorajamento nós obtemos do fato de que o acusador, ele foi expulso, de que o acusador está derrotado. Amém, amém. Veja, quando nós lemos Apocalipse 12, 10, existe uma palavra aqui que é muito importante para a gente entender esse domínio que Cristo recebe ao retornar para o céu, né? Veja, o verso 10 de Apocalipse 12 diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Essa palavra autoridade é uma palavra muito importante em Apocalipse. Aliás, é uma palavra muito importante na Bíblia toda, né? Veja, quando nós lemos Mateus 28, 18 a 20, que nós chamamos de o texto da grande comissão, então Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a pregação evangélica, né, a proclamação do evangelho acontece na autoridade de Cristo. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Então, veja, quando Jesus retorna para o céu, ele recebe autoridade. Isso é muito encorajador no sentido de que a vitória já está proclamada. Em Apocalipse 3, 21, Jesus diz claramente: eu venci. Né? Eu venci. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Em outras palavras, a vitória já está garantida. Então, isso é muito confortador. Não importa o que passemos aqui neste mundo, a vitória em Cristo já está garantida. Nós sabemos como a história vai terminar. Agora, veja que coisa interessante. Quando a gente compara Apocalipse 12, verso 10, com Apocalipse 2, 26 e 27, né? Apocalipse 2, 26 e 27. Está no contexto da carta à igreja em Tiatira. Aí nós lemos o seguinte: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem é que tem essa autoridade sobre as nações? É Cristo. É Cristo que tem essa autoridade sobre as nações. Mas agora, Cristo, investido de autoridade, ele diz: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Cristo agora, investido dessa autoridade, ele pode distribuir e conceder essa autoridade àqueles que o seguem, né? Então, o verso 27 diz: e com cetro de ferro, o cetro de ferro apareceu em Apocalipse 12, verso 4. Verso 5. E agora, nós temos aqui em Apocalipse 2, 27, mencionado o cetro de ferro. Lá, em Apocalipse 12, 4 e 5, esse cetro de ferro é de Cristo. Mas aqui em Apocalipse 2, verso 27, esse cetro de ferro é dado aos vencedores. Ou seja, Apocalipse está dizendo que assim como Cristo venceu, e ele é rei, o Apocalipse está tentando dizer o seguinte: nós reinaremos com ele. Nós reinaremos com ele. Isso, essa vitória de Cristo, ela já está decretada. Satanás não pode fazer mais nada para mudar isso. Ele já está derrotado. Cristo já é vencedor.
E nada pode ser mais confortador do que o fato de que nós sabemos como vai terminar a história deste mundo. A história deste mundo vai terminar com um final feliz, o amor vai triunfar, Jesus vai triunfar, nós triunfaremos com ele. Então, na verdade, o que cabe ao ser humano nesse contexto é aceitar a vitória que já foi outorgada por Cristo. Seria isso? Exatamente. Veja, em Apocalipse 17, verso 14, nós temos aqui um texto muito interessante falando sobre esse tema da vitória. Em Apocalipse 17, 14, nós lemos assim: pelejarão eles, está falando dos reis da terra, né, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, qual é o segredo da vitória, segundo o livro de Apocalipse? É estar com Cristo. Esse é o segredo da vitória. Se você está com Cristo, você está do lado vitorioso. Se você não está com Cristo, você está do lado perdedor. Aliás, Apocalipse mostra que não tem como assumir uma posição de neutralidade. Ou você está com Cristo, ou você é contra Cristo. Aliás, Jesus mesmo disse isso: quem não ajunta comigo, espalha. Né? Então, nós sabemos qual é o lado vitorioso, e tudo que nós precisamos fazer é permanecer do lado vitorioso, sendo obediente a Deus por meio de sua palavra, sendo obediente aos mandamentos. Pastor, agora a gente entra numa questão, né, que praticamente está voltando agora, que o senhor já tinha contextualizado, que é a mulher no deserto. Ou seja, e quem não tiver passagem, condição financeira para ser levado para o deserto, né? Então, o senhor disse que a mulher é a igreja, a mulher vai para o deserto. O que significa esse deserto no contexto, né, aí que é colocado da profecia dos 1.260 dias, que são 1.260 anos. Então, quem não tiver dinheiro, como é que vai chegar lá para o deserto? Explique aí para que o nosso público possa entender algo tão extraordinário que às vezes a gente não entende, já que Apocalipse é recheado de símbolos. É verdade. Veja, a ideia de deserto tem dois lados, né? Existem os dois lados da mesma moeda. Por um lado, deserto é lugar de provação, é lugar de teste, de perseguição, né? Veja, quando o povo de Israel sai do Egito, eles vão para o deserto. E eles são testados ali, né? Mas o deserto também é lugar de provisão divina. Ou seja, Deus não abandona o seu povo enquanto ele está no deserto, né? Veja, um exemplo disso é o Salmo 23, né? Todo mundo conhece o Salmo 23, né? E o Salmo 23 diz assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa. Na mentalidade judaica, essa mesa que Deus prepara é uma mesa no deserto. É um banquete no deserto. Ou seja, Deus leva seu povo para o deserto, tá? Veja que é Deus que está levando o povo para o deserto. Isso aqui é um aspecto importante. Olha o verso 6 do capítulo 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustente durante 1.260 dias. Aí no verso 14 diz assim: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Quem é que dá essas asas da grande águia? Veja, o livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos, repleto de símbolos. Essa ideia de asas de grande águia vem lá de Êxodo, tá? Lá existe um salmo que diz que Deus levou seu povo para o deserto com asas da águia. Ou seja, isso aqui é uma forma de dizer que é Deus quem leva. Embora o verso 6 diga que a mulher fugiu para o deserto, no verso 14 nós temos uma ampliação dessa ideia. A mulher foge para o deserto porque é Deus quem dá livramento no deserto. Então, o deserto é lugar de teste, tá? Mas o deserto também é lugar de provisão. Na história, isso se cumpre, tá? Nós acreditamos que isso se cumpre na Idade Média, começando ali no ano 538, indo até o ano 1798, que foi um período de grande prova para o povo fiel de Deus, né? Isso dá 1.260 anos, né? Veja, aqui os dias mencionados, na verdade, são anos. Na verdade, nós temos várias alusões a expressões de tempo aqui em Apocalipse, e essas expressões de tempo estão vindo lá do livro de Daniel. No verso 6 menciona 1.260 dias. No verso 14 de Apocalipse 12, menciona um tempo, 2 tempos,
e metade, tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa que 1260 dias. Em Apocalipse 11, verso 2, menciona 42 meses. Em Apocalipse 11, verso 3, menciona 1260 dias, novamente. Então, todas essas expressões vêm lá do livro de Daniel, né? E quando nós aplicamos o Apocalipse à história, então nós acreditamos que isso se cumpre do ano 538 até o ano 1798, que foi um período de muita perseguição ao povo fiel de Deus. Mas veja, Deus sustenta a sua igreja no deserto, Deus permite que a sua igreja vá para o deserto, mas Deus sustenta a sua igreja no deserto, né? E depois desse período no deserto, surge, então, o povo remanescente, que a gente vai comentar mais adiante, principalmente nas próximas lições. Então, até uma música que diz assim, né? Deus só leva para o deserto quando quer exaltar nos montes. Toma tua provisão de servo e te faz um vencedor, né? Então, é ali na vitória. A gente vê, né, o poderio do dragão, mas a mulher em Cristo se torna mais forte, né? Algo que é tão fragilizado, o ser humano, a igreja de Deus, mas ela é capaz de vencer o dragão, não por ela mesma, mas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Essa retórica que a Bíblia nos traz tão importante. E, por fim, a lição ela apresenta o remanescente do tempo do fim. Quais são as características desse remanescente no tempo do fim, considerando que Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que é um verso muito rico e muito caro para a igreja adventista, principalmente quando diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem é, pastor, esse remanescente, não é? Do tempo do fim, a partir do que é colocado nesse texto de Apocalipse, capítulo 12. Excelente pergunta. Veja, o texto é bem claro, né, sobre as características do remanescente. Né, aqui no verso 17, você já leu, nós temos duas características do remanescente, né? O remanescente guarda os mandamentos de Deus, né? E o remanescente tem o testemunho de Jesus. Quando nós vamos para Apocalipse 19:10, nós lemos lá que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Uma forma de entender Apocalipse 19:10 é lermos da seguinte forma: o testemunho de Jesus é o espírito que inspira os profetas. Então, em outras palavras, Apocalipse 19:10 está dizendo que o dom de profecia se manifestaria no povo remanescente, não é? Então, Deus levantaria um novo profeta na igreja remanescente. Veja, é muito importante a gente entender quando é que o remanescente entra na história, tá? O remanescente entra na história depois dos 1260 dias. Então, tem que ser depois de 1798, né? E nós vimos aqui que os 1260 dias cobrem o ano 538 a 1798. Então, o remanescente tem que entrar na história depois disso. Veja, quando nós vamos para Apocalipse 10, e o versos 6 e 7, existe uma coisa muito curiosa acontecendo aqui. No verso 6, nós lemos assim: jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Existem outras traduções, como a Nova Versão Internacional, que traduz assim: já não haverá mais tempo. E essa tradução é melhor do que a tradução demora. Porque, na verdade, a palavra aqui significa literalmente tempo, e não demora. Agora, veja, quando um judeu está escrevendo e pensando em tempo, e ele está escrevendo um livro profético, apocalíptico, ele está pensando em tempo profético. Né? É tão tal que nós vemos aqui no capítulo 12, verso 14, a expressão tempo, tempos e metade de um tempo. Tá? Aqui em Apocalipse 10, verso 6, fala que não haverá mais tempo. Ou seja, que tempo é esse? É tempo profético. Quando nós pensamos em tempo profético, nós temos que correr direto para um livro do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, né? E quando nós pensamos em tempo ali, nós precisamos pensar na maior profecia de tempo que existe na Bíblia e que está registrada no livro de Daniel.
está ali no capítulo 8, versos 13 e 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa é a maior profecia de tempo da Bíblia, né? 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 dias. E aí nós aplicamos o princípio dia-ano também. Ou seja, quando nós observamos o capítulo 10 de Apocalipse, a gente percebe que Apocalipse 10 tem que ser interpretado com base em Daniel. Sobretudo, Daniel 12. É de onde vêm as imagens que nós encontramos aqui em Apocalipse 10. E o que nós encontramos lá em Daniel 12? Profecia de tempo. Tá? Na verdade, uma explicação da profecia de tempo que está lá no capítulo 8. Para, assim, deixar a coisa bem resumida e ir ao ponto, o que acontece é o seguinte. Depois que João descreve essa cena de Apocalipse 10, ele faz um chamado no verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando você lê o verso 7, você tem a impressão de que João imaginou que o fim se daria quando terminasse a profecia de tempo de Daniel. Mas o anjo corrige esse pensamento. Ele diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus. Ou seja, o fim não chega quando termina a profecia de tempo de Daniel. O fim é um pouquinho mais adiante, tá? Então, veja só, lá em Daniel nós encontramos a expressão tempo do fim. Então, o que acontece quando termina a profecia de tempo de Daniel é que começa o tempo do fim. O remanescente surge no tempo do fim. E o tempo do fim está conectado com o fim da profecia, da maior profecia de tempo de Daniel, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Em outras palavras, o remanescente surge na história ali no século XVIII e século XIX. Principalmente século XIX. Meados do século XIX. Depois de 1798, né? Nós temos, assim, isso vai ser abordado mais adiante, na lição desse trimestre, a profecia das 2.300 tardes e manhãs e o seu cumprimento no ano de 1844. Então, esse remanescente do capítulo 12 é um povo que surge na história no século XIX e ele tem duas características. Guarda os mandamentos de Deus, né? Guarda a lei de Deus e tem o dom profético. Quando você compara Apocalipse 12:17 com Apocalipse 19:10, então você vê que a segunda característica mencionada em Apocalipse 12:17 tem que ver com o dom profético, ou seja, o dom de profecia se manifestaria. E é claro, veja uma coisa muito importante, antes de finalizar esse comentário. Quando a gente fala no dom profético, quando a gente fala em profetas modernos, nós precisamos aplicar o teste. Um teste do profeta verdadeiro, porque por aí todo mundo pode dizer que é verdadeiro profeta, né? Mas a pessoa tem que falar de acordo com a Bíblia, né? Ela tem que falar de acordo com profetas anteriores, tem que verificar os frutos, né? E se suas profecias se cumprem. Então, existe um teste para aplicar os verdadeiros profetas, né? Então, são essas duas características, e nós acreditamos que essas características se cumprem no movimento adventista, não é? Que surge ali no século XIX. Ok, pastor. Pastor, depois de uma lição grandiosa, né? Quais os pontos que finalmente o senhor poderia destacar como resumo dessa lição? Qual a frase, né? Qual o pensamento-chave que resumiria essa lição? E qual o testemunho que o senhor, ao longo do seu ministério, o senhor poderia contar em torno daquilo que foi apresentado nessa lição que fala sobre vitória? A lição está falando de vitória, né? Uhum. De que Cristo concede à igreja numa luta intensa contra o dragão, que é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Uhum. Veja, eu acho que o ponto para destacar é o próprio título, né? Está no próprio título da lição. Satanás perde, Jesus vence. Então, esse título realmente resume tudo que nós estudamos durante a semana. Nós estamos do lado vitorioso e não podemos sair do lado vitorioso, né? Se nós queremos a vitória final, precisamos permanecer do lado vitorioso. Então, não importa a luta que você esteja passando, e Satanás, que é a antiga serpente, que persegue e que engana, ele vai fazer de tudo para distanciar os filhos de Deus do caminho certo. Mas ele é um perdedor. Jesus é vitorioso. Então, por mais que a gente sofra nesse mundo, por mais provas, tentações, testes que nós possamos passar neste mundo, nós precisamos permanecer firmes em Cristo.
porque só vai vencer quem estiver com Cristo, né? Lá, Apocalipse 17:14 deixou isso muito claro. Vencerão também aqueles que se acham com ele. Então, nós precisamos permanecer ao lado de Cristo. Apocalipse 14, verso 4, também fala daqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Esses são os vitoriosos, né? Então, um testemunho que eu contaria, para finalizar, eu lembro que uma vez eu estava colportando, né, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E eu lembro, Matusalém, que eu cheguei a uma casa para dar uma oferta, né? Estava me preparando para o ministério, cheguei a uma casa para dar uma oferta e bati no portão, ninguém veio, e bati de novo, ninguém veio, e eu pensei, eu vou entrar nessa casa, que a gente aprende que tem que entrar em cada casa para poder falar com as pessoas que estão ali. Mas então eu empurrei o portão e não consegui abrir. Eu dei um pulo, assim, porque o portão era um pouquinho mais alto do que eu, dei um pulo para ver se o portão estava com ferrolho. Não tinha ferrolho. Então eu pensei o seguinte, não existe razão porque esse portão não abre. Então eu peguei meu ombro, forcei assim, não consegui abrir. De repente veio uma criança, e a criança perguntou o seguinte, vem cá, com quem você quer falar? Eu disse, qualquer pessoa lá dentro. E a criança disse o seguinte, quer que eu chame? Eu disse, quero. Fiquei curioso, né? A criança dizendo que ia lá dentro, a criança entrou facilmente, empurrou o portão facilmente, né? Abriu o portão que eu não tinha conseguido abrir. Aí eu fiquei curioso, eu disse, não, vem cá, volta aqui. Ela fechou o portão, veio. Aí eu falei, como é que você conseguiu entrar? Porque eu forcei o portão aqui para abrir e não consegui abrir. E você facilmente, menor do que eu, né? Com menos força do que eu, empurrou o portão com a maior facilidade, conseguiu abrir e conseguiu entrar. Aí a criança diz assim, olha, por que você não conseguiu entrar? Eu não sei, eu só sei de uma coisa, se você tivesse entrado, você iria se dar mal. E eu perguntei, por quê? Ela disse, porque tem um cachorro feroz lá dentro. Eu disse, o cachorro não te pega, não. O cachorro me conhece, eu entro aqui todo dia. Se você tivesse entrado, você iria se dar mal. Então eu entendi naquele momento que foi o anjo de Deus que segurou o portão, e eu não tinha como ter mais força do que o anjo, não é? O anjo de Deus segurou o portão. E isso mostrou para mim foi um exemplo, assim, prático na minha vida, de que nós estamos realmente no meio de um grande conflito espiritual, não é? E se nós permanecemos ao lado de Cristo, nós permanecemos do lado vitorioso. Naquele momento eu percebi que o anjo de Deus estava comigo. E o anjo de Deus estava comigo porque eu estava buscando fazer a obra de Deus, né? Quando nós buscamos fazer a obra de Deus, Deus está conosco, Ele nos protege, nos guarda, mas a proteção maior é Ele guardar a nossa vida para a vida eterna, né? Ok, pastor. Muito obrigado. Mensagem maravilhosa, não é? Que nós encontramos a vitória. Nós não temos força, né? A nossa força vem de Cristo, não é? Uhum. E que nós possamos reivindicar cada dia, lutar para que isso, né, que nós venhamos tomar posse disso aí. Que seja a nossa luta, o nosso esforço maior seja estar do lado de Cristo, porque a vitória será certa. Pastor, o senhor poderia fazer a oração final neste momento para nós encerrarmos? Com certeza, vamos orar então. Bondoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer pelo estudo da palavra, queremos te agradecer, ó Deus, porque o livro do Apocalipse mostra o capítulo final da história deste mundo. E o capítulo final é glorioso. O capítulo final é cheio de esperança. O capítulo final da história deste mundo mostra que Cristo é vencedor e Ele compartilhará conosco a sua vitória. É muito bom sabermos, ó Deus, que estamos do lado vitorioso. Nós queremos permanecer do lado vitorioso todos os dias da nossa vida. E em breve nós teremos contemplar o nosso Salvador, retornando nas nuvens dos céus para nos levar para o lar eterno. Nós nos colocamos nas tuas mãos, pedindo a tua bênção para cada pessoa que nos acompanhou neste programa. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Adenilton, muito obrigado pela participação. E você que está em casa, muito obrigado também por nos ouvir, por nos acompanhar, e que Deus continue te abençoando sempre. Lembre-se, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Apocalipse, capítulo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus continue abençoando o pastor Adenilton e o seu ministério. E um feliz sábado a todos e a todas.